Abra sua Bíblia, agora deixa eu conferir se é esse mesmo. Deixa eu conferir se é esse mesmo, né? No Isaías 43, verso 16 até o verso 21. Nós vamos conversar objetivamente com os irmãos sobre o tema que o Senhor tem colocado em nosso coração, palavras de consolo para o povo de Deus. Isaías 43, verso 16 até o verso 21. Assim mesmo sentado, irmãos, você também que está conosco através da internet, vamos ler. Minha tradução está assim, no 43, do 16 ao 21. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço nova todas as coisas. Eu faço uma coisa nova. Eu acabei citando uma outra tradução. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Palavra do Senhor, vamos orar. Ó Deus, de toda graça, bondade e consolação, nós estamos diante do Senhor, como igreja do Senhor, para adorar e celebrar ao Teu santo nome. Nós já louvamos o Teu nome através das músicas, já ofertamos, já oramos algumas vezes, já fizemos as nossas comunicações e agora, Senhor, nós estamos em Tua presença, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial. Que o Senhor nos conforte, nos console e nos anime e que o Senhor, por gentileza, me esconda atrás da cruz de Cristo e fale, Senhor, fale aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Antes de nós iniciarmos, queria fazer menção de uma família que está conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Essa é também a casa de vocês. Deus abençoe, tá bom? Meus queridos irmãos, palavras de consolo para o povo de Deus. Há 4 domingos atrás, porque 3 domingos atrás o pastor Roberto iniciou essa série de mensagens. Mas aproximadamente um mês, quase perto disso, nós encerramos uma série de mensagens sobre o tema Conhecendo as Armas de Satanás contra a Igreja. Ficou bem claro para a gente que nós não podemos negligenciar, nós não podemos virar as costas ao inimigo. Ele é muito inteligente, sabe articular muito bem, sabe promover o mal muito bem, ainda que o mal não seja praticado por ele, é praticado por nós, não? Mas ele sabe conduzir perfeitamente, não? O ambiente para que, se nós não tivermos cuidado, venhamos a praticar aquilo que ele deseja que nós pratiquemos. Todavia, nós também esclarecemos que nós não estamos aqui para nos especializarmos na temática. Ninguém quer sair daqui doutor em satanismo, pelo contrário. O que de fato nos interessa é conhecer Jesus.
O que de fato é importante para a gente é conhecer a graça de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus e de que forma nós podemos nos relacionar com Deus no sentido de termos plena consciência desse cuidado, uma vez que, dadas as questões que nos acometem, dadas as situações nas quais nós estamos inseridos e envolvidos, e são questões muito sérias, muito desafiadoras, questões do cotidiano, algumas vezes nós meio que não conseguimos perceber a nossa posição de cristão e o cuidado de Deus e desviamos para algumas posturas que não poderíamos desviar. Tristeza, desânimo, depressão, angústia, pânico, ansiedade. São questões legítimas da natureza humana que também têm a sua tratativa. Eu não estou dizendo com isso que o cristão não pode ficar doente, absolutamente. Eu não estou dizendo isso. Nós não estamos aqui pregando a teologia da prosperidade, nem tampouco ensinando a confissão positiva para a igreja. Confesse a vitória em nome de Jesus. Confesse a riqueza em nome de Jesus. Confesse a saúde em nome de Jesus. Não é isso que nós estamos ensinando. Não é isso que nós estamos comunicando. O que nós estamos comunicando, e eu iniciei o culto com essa fala, é que a nossa relação com Deus é uma relação que promove segurança e conforto, mesmo na adversidade, mesmo no problema, mesmo na luta, mesmo na doença e no extremo, mesmo no óbito. Porque a paz e o conforto que Cristo nos dá muda a nossa perspectiva, muda a nossa maneira de ver a realidade. E aí nós podemos entender algumas coisas. Por exemplo, nós podemos entender que aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para cumprirmos uma tarefa, para atendermos a questões das nossas necessidades e das necessidades do nosso semelhante. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus e levar a mensagem de salvação e de libertação às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas o que de fato nos é entregue, o que de fato para nós é definido, é a eternidade com Cristo. É muito importante, irmãos, perceber como a Bíblia inicia e como ela termina. A Bíblia inicia com o homem sendo criado por Deus e vivendo cotidianamente uma relação saudável com Deus. Deus cria Adão, cria Eva, coloca num ambiente propício e toda tarde ele ia lá ter uma relação de comunicação com Adão e com Eva. E a Bíblia termina dizendo o seguinte: haverá um novo céu, haverá uma nova terra, Deus vai descer, vai habitar entre os homens, Ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. A mesma cosmogonia que inicia é a que termina. Não se engane, não se engane, o mal terá um fim. Porque nesse momento o mal, ele existe em função de uma relação de conflito com o bem. Mas o mal terá um fim. Porque o homem foi criado para o bem, ele não foi criado para o mal. O mal é um desvio de percurso, é uma consequência de uma compreensão equivocada da vontade de Deus e de uma atitude completamente inconsequente dos nossos primeiros pais, quando desobedeceram à orientação de Deus para não comerem daquilo que eles não poderiam comer e comeram. Mas, mesmo a presença do mal com o qual nós nos relacionamos cotidianamente, não nos diz que Deus desistiu da gente. E também não nos diz que Deus desistiu da sua criação. Aquilo que Deus fez perfeito voltará a ser
perfeito. E me permitam uma consideração: se houver possibilidade de melhorar a perfeição, então será muito melhor. Se houver possibilidade. Deus não vai desistir, como nunca desistiu, da sua criação e de colocar um homem num processo benéfico, saudável e de total ausência da morte eternamente. Então, o Gênesis começa dizendo que Deus se relaciona com o homem. E o Apocalipse começa dizendo, termina dizendo que Deus vai voltar a se relacionar diretamente com o homem. Mas e nesse espaço de tempo? Como é que as coisas funcionam, né? Entre o início e o fim dessa era e o começo de uma nova. Nós estamos aqui. Nós estamos caminhando. Nós estamos enfrentando as questões que desafiam a nossa existência. Nós temos dor de dente. Nós podemos ser internados. Nós podemos até perder um membro do corpo. Toda essa situação com a qual nós lidamos fala para a gente o quê? Fala para a gente que Deus só trabalha no início e no fim? Que Ele só se preocupa com a gente, não? No início e no fim? Que porque Adão pecou, Ele nos abandonou ao bel prazer e no dia que Ele determinou para resolver essas questões, Ele vai vir resolver, acabou, tchau e bênção? É assim que funciona? Não, irmãos, não. Não é dessa forma que funciona. É bem verdade que nós precisamos ter algumas posturas. É bem verdade que nós precisamos ter alguns encaminhamentos. É bem verdade que nós precisamos ter atitudes. É bem verdade que nós precisamos continuar as nossas relações, a nossa vida, a nossa caminhada. Mas, respeitando algumas linhas protestantes, respeitando mesmo, com muito carinho, algumas linhas protestantes, eu, de uma forma muito particular, e nós, batistas e o movimento pentecostal, acreditamos num fenômeno da graça chamada graça comum. Graça comum. O que é a graça comum? A graça comum pode ser definida mais ou menos da seguinte forma: é o favor de Deus, é o cuidado de Deus sobre todas as criaturas humanas, através do qual nós ainda permanecemos andando sobre esta terra. Se você consegue abrir os olhos de manhã e perceber que está vivo, é pela graça de Deus. Se você consegue dormir com uma certeza intuitiva de que vai ter uma boa noite de sono e que vai acordar no outro dia para os seus compromissos, é pela graça de Deus. Se você consegue passar o dia na labuta, no estudo, cuidando da casa, enfim, com todas as suas relações ativas, sem se preocupar efetivamente com o que possa acontecer com a sua vida, porque ninguém acorda com a certeza de que vai ser assaltado, morto, violentado, é pela graça de Deus. Mesmo aqueles, e eu quero deixar isso bem claro, mesmo aqueles que estão neste momento com práticas delituosas, perniciosas, profanas, imorais à enésima potência, que ainda conseguem sair desse movimento andando sobre a terra, só o fazem pela graça de Deus. Só o fazem pela graça de Deus. E se Deus tirar essa graça, nós pereceremos. Nós pereceremos. Todos nós pereceremos. Todos nós. Toda a existência humana, toda a existência humana, toda a existência natural, e aí a gente envolve os animais, as plantas, tudo que existe está contido na graça de Deus.
está contido na graça de Deus. Essa dimensão da divindade precisa ser considerada, porque é somente por essa dimensão que ele define alguns encaminhamentos. Por exemplo, ele define que a nossa existência aqui não precisa ser uma existência de eterno confronto, de eterna tristeza, de eterno amargor. E ele define isso através de um movimento da graça, que é o movimento da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A situação se tornou tão absolutamente fantástica em Deus, que ele vem até a terra, na pessoa do Filho, nasce de uma mulher, caminha entre os homens, cresce, começa o seu ministério de graça, morre e ressuscita com um único objetivo: levar toda a humanidade a uma restauração de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus e de cuidado de Deus. O pecado é o único elemento que nos separa de Deus, mas não isenta a graça comum. Não isenta a graça comum. Deus é tão perfeito, tão inteligente, tão poderoso, que Ele determinou, Ele decretou, sendo bem calvinista, né? Ele decretou que mesmo o homem no seu estado de pecado, mesmo o homem estando afastado dele, jamais ele se afastaria do homem. Jamais ele deixaria de se inclinar na direção do homem para agraciá-lo e para salvá-lo. Ainda falando sobre graça, entendendo que a graça comum é aquele elemento do amor de Deus, aquele cuidado do amor de Deus, que permite que nós ainda continuemos andando sobre essa terra. Há um outro aspecto da graça que a gente conhece como sendo graça salvadora. Graça salvadora. E é essa graça salvadora que está disponível na morte e ressurreição de Cristo e que está dentro dessa graça comum, dentro desse plano maior, dentro dessa dimensão maior do cuidado de Deus. Ele então se inclina para o homem e diz: eu vou promover um movimento de salvação. Um movimento de salvação. E esse movimento, ele não apenas vai libertá-lo do poder do pecado e restaurá-lo à comunhão comigo, mas ele vai também me permitir ter um processo de cuidado com você muito mais de perto do que aquele que naturalmente eu já vinha tendo. E é sobre isso, irmãos, que a gente começa a pensar agora, sobre esse cuidado específico de Deus, esse cuidado próximo de Deus. Quando o texto diz para a gente assim: eu faço nova todas as coisas. Todas as coisas incluem, inclusive, a nossa relação com Deus, a nossa compreensão de Deus e a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. Antes, vivendo as velhas coisas, nós não tínhamos sequer a menor condição de ver valor no semelhante, de olhar para o semelhante e vê-lo como uma pessoa valiosa, querida, amada e preciosa. Antes, com as velhas coisas, nós sequer tínhamos condição de compreender Deus. Alguns chegam ao absurdo de não acreditar na existência de Deus, e a Bíblia diz que quem não acredita é um bobo, porque a existência de Deus não depende da crença de ninguém. Quando ele diz: eu faço nova todas as coisas, ele não faz nova apenas a nossa vida, mas ele faz também nova todas as nossas compreensões, atitudes e relacionamentos. De fato, isso só é possível
quando nós nos tornamos em Cristo Jesus novas criaturas. Quando nós recebemos o Espírito Santo, que passa a habitar em nós e começa um trabalho, um processo belíssimo de santificação. Uma outra coisa muito importante que o texto fala para a gente é que nós não devemos temer absolutamente nada, porque Ele nos pega pela mão direita, Ele cuida de nós, Ele caminha com a gente, e de certa forma isso cria um ambiente de proteção inexplicável à realidade humana. Inexplicável à realidade humana. Deus tem prazer em cuidar de cada um de nós de uma forma muito, muito personalizada. Personalizada. Ele cuida de nós em todas as nossas questões, necessidades, aspirações. Não pense em você, meu querido, que o cuidado de Deus se restringe ao ambiente do culto. Quantas vezes você, sem perceber, foi protegido de um assalto, de uma violência qualquer, talvez até de uma coisa muito pior? Quantas vezes você saiu de casa triste, preocupado, achando que aquele seria o seu último dia na empresa, e quando você chega lá, você recebe a notícia de que foi promovido, que a empresa repensou a sua posição e você não vai mais ser demitido. Quantas vezes você orou, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe a minha vida financeira, as coisas estão muito difíceis, eu estou administrando com a graça do Senhor, sou dizimista fiel, contribuo com o coração naquilo que eu posso contribuir, e Deus trabalhou nas suas finanças, e não apenas não deixou faltar nada, mas também melhorou a sua posição dentro da empresa, dentro do seu trabalho. Quantas vezes você estava doente, sem a menor condição naquele momento de sair de casa para ir ao médico, dizendo: Senhor, eu estou com muita dor, eu estou muito doente, e Deus te curou. E Deus te curou. Quantas vezes você estava com o coração triste, amargurado pela perda de um ente querido, pensando até em desistir, e falou com Deus: Senhor, está doendo, está difícil, quantas perdas, e Deus confortou o seu coração, e você pôde abrir um sorriso novamente e dizer: pela graça de Deus, Deus confortou a minha vida, Deus me fez compreender algumas coisas muito preciosas. O que é isso, irmão? O que é isso, irmã? Isso é Deus te pegando pelas mãos e te conduzindo com Ele, caminhando com Ele, cuidando de você. Eu não me recordo muito bem do poema, mas existe um poema tradicionalíssimo, né? No meio evangélico, chamado Pegadas na Areia. Os irmãos devem conhecer muito bem esse poema, né? Muito bem esse poema. O indivíduo está caminhando, né? Cristo está ao lado dele, você tem 4 pegadas na areia. De repente ele olha, só vê duas. E aí ele fica preocupado e diz: o Senhor me abandonou, o que aconteceu? Eu estou caminhando sozinho. E Cristo fala para ele: não. Essas pegadas são minhas, eu estou te carregando no colo. Meus queridos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse cuidado belíssimo de Deus, esse carinho precioso de Deus, esse amor de Deus,
a certeza de que nós não estamos sozinhos, absolutamente, em momento nenhum, sejam quais forem as circunstâncias. Nosso coração deve se encher de paz, mas há uma questão muito importante aqui, irmãos, muito importante. Há um pedido, uma orientação, um encaminhamento de Deus para que nós continuemos a vida tranquila, em paz e saudável com Deus. E esse encaminhamento está no verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esqueça, irmão. Esqueça. Esqueça aquilo que você já passou, aquilo que você já sofreu. Nós temos uma tendência muito grande, irmãos, de voltar ao passado. Nós temos uma tendência muito grande de rememorar, principalmente as questões difíceis da vida da gente. Parece que há uma inclinação na natureza humana para o sofrimento, né? Parece que a gente gosta disso, de voltar atrás e ressentir, sentir novamente aquilo que fizeram, aquilo que eu passei, aquilo que eu percebi, aquilo que eu ouvi. E aí os sentimentos retomam, fervilham, vão para o coração e para a mente. E toda essa percepção da graça é prejudicada, toda essa certeza do cuidado de Deus é prejudicado. A Bíblia diz, esquece disso. Esquece disso. Abandona isso. Porque agora o caminho é novo. O caminho é novo. O caminho agora é um caminho de cuidado, um caminho de graça, um caminho de amor, um caminho de prosperidade, um caminho de acerto das emoções, de novos relacionamentos, de novas compreensões. Esquece. Abandona. Não tira do seu coração. Tira da sua mente. Isso vai te fazer mal, vai te prejudicar, vai te trazer tristeza, vai atrapalhar a sua compreensão do cuidado de Deus. Alguns de nós achamos que a vida cristã é mágica. Não, irmãos. Não, a nossa relação com Deus implica também numa postura nossa, de abandonar o pecado, de abandonar o mal, de abandonar os pensamentos que, na verdade, não nos fazem bem, só dificultam a nossa caminhada, as nossas relações. Esqueçam. Agora é tudo novo. É uma nova caminhada. Meus irmãos, quando a Bíblia fala isso, ela também está estabelecendo para nós uma compreensão de consolo e de cuidado de Deus. Você sabe o que acontece? Você tem noção do que acontece na vida de uma pessoa que só vive lembrando de coisas ruins, só vive lembrando das coisas terríveis que já aconteceram na vida dela, só vive ressentindo? Ela tem uma grande tendência a problemas emocionais muito sérios, que depois vai ser complicado para resolver. Muito sério. Então, quando a Bíblia fala, esqueçam das coisas passadas, a Bíblia está zelando pela nossa saúde, irmãos. Pela nossa saúde, principalmente a nossa saúde emocional. Porque isso que está aqui, irmãos, comanda o corpo, comanda as emoções, comanda os sentimentos, as percepções. Quanto mais você alimenta com o mal a mente e o coração, mais doente você vai ficar. E aí daqui a pouco você não consegue mais sequer conversar com o seu vizinho, suportar o seu irmão. Tudo está errado, nada dá certo. E aí surge um mecanismo de defesa, que é um mecanismo da hipervalorização da ética pessoal.
só o que eu faço está correto, só eu sei, só eu, está todo mundo me abandonando. Eu estou atendendo uma pessoa, e ela iniciou a conversa comigo dizendo o seguinte: ninguém gosta de mim. Eu falei, como? E eu sou muito brincalhão, né? Eu falei para ela, eu gosto de você, estou te conhecendo agora, eu gosto de você. Né? E aí a gente vai vasculhando. Por que ninguém gosta dela? Porque a sua construção de vida trouxe para a mente e para o coração dela tanta mágoa, tanto ressentimento, tanto ódio, tanta amargura, que para se defender, ela construiu a ideia de que está todo mundo errado e ela certa. Logo, quem se opõe a ela não gosta dela. A conclusão lógica de uma mente doente. Se não concorda comigo, se não anda do meu jeito, não gosta de mim. Está difícil trabalhar isso. Pela graça de Deus, a gente está lutando. Então, cuidado, irmão. Cuidado. Deus tem consolo para a sua vida. Deus tem conforto para a sua vida. Deus tem ânimo para você. Mas abandona o pecado. Abandona a mágoa. Abandona o ressentimento. Você agora está numa nova realidade. Você está num novo caminho. Você está na dimensão da graça. Palavras de consolo para o povo de Deus. Deus cuida de você. Ele não vai te abandonar. Mesmo que você não consiga perceber o cuidado dele, ele vai continuar cuidando de você. Amém, meu irmão? Minha irmã, que o Senhor nos abençoe. Vamos ter um tempo de louvor. Temos uma ministração de louvor? Temos? Então vamos aguardar aí as crianças que estão nos ajudando. Mais um tempo de ofertas e dízimos.